Pedi para os membros aqui do canal escolherem um dia aleatório da semana para eu entrar no site dos mais vendidos da Amazon e ler o livro no primeiro colocado. Eles escolheram segunda-feira, estou eu aqui segunda-feira, olhando para o mais vendidos em livros da Amazon e estou chorando. O que vocês não pedem? Sorrindo, que o Lucas não faz chorando. O livro mais vendido de hoje é Verity, da Colleen Hoover. Vou comprar e fazer a leitura. O que me aguarda durante essa leitura? Só você continuar assistindo para saber. Tava no meio de uma gravação e chegou aqui em casa. Nossa, é bem mais curtinho do que eu tava esperando. Achei que havia aqueles livros de 500 páginas. Não, quantas páginas tem? 300 e pouco. Ih, vai ser rapidinho. E ó, galera que publica jovem e tá aqui, classificação etária, mais de 18. Se você não tiver mais de 18 anos, não leia esse livro, tá? Gostei desse cheiro não, hein? Enfim, vamos aí ler Verity e nos próximos instantes você vai descobrir como foi essa leitura pra mim. Dois dias se passaram e eu cheguei na página 100 de Verity e eu tô adorando que pelo menos é uma leitura rápida. Mas antes de contar então como tá sendo a minha leitura, primeiro vamos lá. Alguns avisos de antemão caso você queira continuar assistindo esse vlog. Primeiro, eu nunca li nada da Colleen Hoover. Essa é uma autora que nunca me chamou atenção, nunca me interessei pelas histórias dela, só tô lendo realmente por causa desse desafio. Então é sim o meu primeiro contato com a autora e por causa disso eu não tenho nenhuma opinião formada sobre ela, tá? Eu tô indo inteiramente de cabeça aberta e de ok, vamos testar, vamos aproveitar, vamos ver o que ela tem de bom. Segundo, eu sou um leitor que preza pela racionalização da história. Se você é um leitor fã de Colleen Hoover, que gosta da emoção, que gosta de viver aquela história sem pensar de fato sobre o que você está lendo, talvez você se irrite com a minha opinião. Então um beijo pra você, ó. Esse canal aqui, Luago nos Livros, não é pra você. Eu gosto de racionalizar, eu gosto de pensar, eu gosto de analisar a coerência da história na escrita daquele autor. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Inclusive, as marcações não mentem. E depois de Colleen Hoover, eu resolvi batizar o meu post-it de post-it da incoerência. Recado dado, continue por sua conta em risco. Como eu falei, eu fui pra Verity com a cabeça aberta. Eu fui assim, vamos aproveitar essa história. Mas na primeira página eu já me escangalhei de rir porque eu estava lendo uma coisa ridícula. Primeira página, a protagonista está atravessando a rua e ela vê um atropelamento. Eis que ela me solta o seguinte: ele cometeu um erro, ficou olhando a tela do celular sem prestar atenção, provavelmente por já estar acostumado a atravessar aquela mesma rua todos os dias sem qualquer incidente. Causa da morte, rotina. Eu não aguentei, é a primeira página, é literalmente o quarto parágrafo da história. Mas tá, a protagonista estava atravessando a rua, ela é uma escritora tímida, ela lançou alguns livros, mas ela não gosta dessa coisa da fama, de aparecer, de noite de autógrafo e tal. Ela estava indo para uma reunião com o agente literário dela. Quando esse atropelamento acontece, ela fica em choque, a roupa dela tá toda suja de sangue, e um carinha vem ajudar ela, oferecer a roupa, limpar ela, perguntar se ela tá precisando de ajuda, quer chamar um médico, etc, etc, etc. Claro que, se você prestou atenção, você já imagina que esse cara vai retornar mais pra frente. Não é um cara qualquer. Ela não está introduzindo o ser humano perfeito, o cavalheiro, o bonito, não sei o que lá, só agora. Chegando na agência literária dela, ela vai descobrir que a reunião que ela tinha era com esse cara. Mas enfim, estou pulando etapas, vamos lá. A Laurie, que é a nossa protagonista, é uma personagem muito difícil, porque a autora quer que eu acredite que ela é adulta, mas ela fala como uma adolescente de 12 anos, e eu não sei se a culpa é da tradução ou se é assim no original também. Não vou ler o original, então não posso fazer juízo de valores aí, mas tipo, sério, ela é adulta, ela tá trabalhando, ela é uma escritora, e olha como ela narra a história. Tem um diálogo entre ela e o agente literário que ela não gosta muito. Eles tiveram um caso, se separaram, enfim, tretas. Você está com uma cara péssima. Digo, porque ele não está nada péssimo. Ele nunca está e sabe disso. E você está com uma cara animada e encantadora. Ele diz isso porque nunca estou animada ou encantadora. Sempre pareço cansada e constantemente entediada. Aquela coisa de fazer carão não é comigo. No máximo faço uma carinha de paisagem.
Sério, eu não levaria a sério uma pessoa que se descreve dessa forma, mas enfim. A mãe dela teve câncer e nesse processo de fim de vida as duas estavam morando juntas, pra Laurie poder cuidar da mãe. Mas ela fica descrevendo aqui o quanto a mãe era ruim. Ela chega a soltar uma frase aqui que é: minha mãe nunca me deu nada além de dor de cabeça, além de culpa, alguma coisa assim. Não marquei essa frase não, mas ela fala isso. Tipo, a relação das duas não era boa. E aí ela tá contando sobre esse processo de mudança, que a mãe falou pra Laurie que ia ter reserva financeira pra pagar o aluguel. Então que não era pra ela se preocupar com despesa, que mesmo depois da morte dela, ela ia estar segura por um tempo porque ela tinha um dinheiro reservado. Aí ela diz assim: mas essa grana já acabou e aparentemente o tal dinheiro na conta da minha mãe nunca existiu. Foi uma das últimas coisas que ela me confessou antes de, enfim, sucumbir à doença. Eu teria cuidado dela independentemente da situação financeira. Era minha mãe. Mas o fato de precisar mentir para me convencer mostra o quanto estávamos desconectadas. Você passa páginas falando o quanto você não gostava da sua mãe e o quanto a sua mãe te deixou traumas ou sei lá o quê, para no final descrever que estávamos desconectadas. É sério que essa palavra que você usa? Desconectadas? Minha filha, a desconexão de vocês é o menor dos problemas. Ela era uma mentirosa, ela te enganou. A relação dela com todo mundo não é boa, tá? Entenda, ela não sabe se relacionar com ninguém. O que é irônico, porque ela teve uma relação amorosa e sexual com o agente literário dela. Se você é uma pessoa tímida e introspectiva, a última coisa que você vai querer é se meter num relacionamento amoroso com quem você trabalha, porque a chance de dar ruim depois é alta, e é o que vai acontecer. Ah, aqui essa frase eu marquei porque pude me relacionar, ó. No dia seguinte recebi um e-mail de uma leitora dizendo que fui snob com ela e que nunca mais leria meus livros. Isso acontece, tá, gente? Conheço histórias. Ah, aqui nesse ponto da história, ela já descobriu que o Jeremy, que é aquele cara cavalheiro, bonito, que salvou ela do acidente, não salvou ela do acidente, mas enfim, amparou ela, é o novo contratante. Ele é esposo da Verity, que é uma autora de livros muito famosa. Só que ela sofreu um acidente, tá em coma ou paralisia cerebral, não entendi direito. A mulher tá lá, ela tá de olho aberto, mas ela não se mexe, ela não consegue pensar, ela não consegue ter reação, enfim. Então a editora tá procurando autores para continuar e lançar os 3 últimos livros da série, já que Verity não pode mais escrever. E depois de muito relutar em aceito ou não aceito, ela aceitou e vai passar um tempo na casa do Jeremy e da Verity para poder fazer um estudo de caso e pegar coisas da Verity sobre o livro para poder ter material para escrever nos próximos. Nisso, ela encontra uma autobiografia de Verity. Ó, autobiografia. Então sim, teremos um livro dentro do livro. Essa autobiografia se chama Assim Seja, de Verity Crawford. E nesse capítulo eu marquei, não é porque eu incoerência não, é porque eu gostei. Aqui ó, eu tô tentando achar coisas positivas. Gostei dessa ideia, gostei dessa situação em específico e principalmente eu gostei de como esse capítulo foi escrito. Tem algumas coisinhas aqui meio dramalhão mexicano. A autora ela tenta fazer um drama sério, mas ela acerta no dramalhão mexicano. Mas aqui eu consigo enxergar alguma coisinha de positivo, tá? Tô sendo totalmente justo, ué. Eu não gosto de injustiça. E aí, ela vai ler essa biografia para tentar entender a situação do que tá acontecendo na verdade. Por quê? Eles perderam 2 filhas. Elas eram gêmeas e uma morreu logo após a outra. E agora a Verity sofreu um acidente. Então a Laurie e o agente estão achando essa história muito estranha. Tá muito suspeito. Tá assim, suspense no ar. Então ela tá com medo e ela quer investigar mais essa situação. E aparentemente nessa autobiografia ela vai encontrar respostas. Porque a Verity vai contar a história dela com o Jeremy, de como eles se conheceram, como aconteceu o relacionamento e tal. E nesse processo de flerte, de vamos nos conhecer, vamos sair pra namorar, tem a seguinte frase. Eu falei que esse era um vídeo acima de 18 anos, hein? Se eu não falei, tô falando novamente agora. Amei que ele tinha me levado a uma limusine que nem era dele e fiquei surpresa com a minha reação. Ele não era rico. Ele não era rico e mesmo assim eu queria transar com ele. Minha filha, acontece. Ah, se joga. E aí esse capítulo de quando Verity e Jeremy se conheceram termina assim. Precisava agradá-lo. Precisava ser a razão de ele sorrir, respirar, levantar da cama de manhã. E por um tempo eu fui. Ele me amava mais do que a qualquer outra coisa.
Eu era sua única razão para viver. Até o dia em que descobriu algo que era mais importante para ele do que eu. E aí a gente tem essa personagem que tá desconfiada de algo, encontra essa autobiografia que vai fornecer respostas para ela. O capítulo termina assim. O que você faria no lugar dela? Continuaria a ler desesperadamente? Não, ela para pra comer. Ela para pra comer. Esse é o melhor momento para ela parar para comer, com certeza. Inclusive, ela sai em busca de comida e lança a seguinte frase: é estranho ter fome numa casa em que você não conhece bem. Minha filha, você que não me conhece bem, porque se eu tô com fome, eu tô com fome em qualquer lugar. Em qualquer circunstância eu tô com fome. Inclusive, vai dando meio-dia e eu estou gravando esse vídeo com fome. Não é estranho nada. Desesperada atrás de comida, o Jeremy vai lá e oferece pizza. E ela fala: odeio pizza. Odeio pizza. Olha, eu já tava pegando uma antipatia com ela, mas agora, o fato dela odiar pizza, eu não confio. Não confio em quem não gosta de pizza. Eu não sei você, mas esse é um parâmetro na minha vida e tem funcionado, hein? Páginas depois ela retorna, ó. Estou curiosa para saber como era o casamento dos dois e por que ela terminou o primeiro capítulo com aquela frase: até o dia em que descobriu algo que era mais importante para ele do que eu. É uma frase alarmante. Sim, minha filha, é uma frase alarmante. Se tem um criminoso aí dormindo com você, essa era a hora de você continuar a ler. Como se estivesse prestes a revelar no próximo capítulo um segredo terrível e obscuro sobre este homem. Aí você já morreu. Aí você tá fazendo a protagonista burra de filme de terror. Ou talvez seja apenas uma estratégia narrativa e ela vai dizer que ele é um santo e amava mais os filhos do que ela. Com certeza. Com certeza é isso. Com certeza. Aqui isso eu marquei porque eu achei imundice. Tá, tudo bem. Tá trágico. O cara perdeu 2 filhos, agora a esposa tá nesse acidente, mas aí ele fala: ainda encontro fios de cabelo no sofá, meias na secadora. Meias das crianças. Há quanto tempo você não usa essa secadora, gente? Que isso? Já tem meses que as coisas aconteceram. Meias na secadora? Que nojo. Aí ela continuou lendo a autobiografia, mas não revelou muita coisa não. É pra aprender o leitor, né? Nós, leitores. Próximo capítulo vai ser o capítulo 3 dessa autobiografia. Será que ela vai finalmente revelar podres do marido? Estou esperando aqui. Mas assim, impressões iniciais de Verity. Linguagem totalmente fácil, né? É um livro rápido de ler. Mas às vezes eu me sinto lendo um livro infantil. Sabe, o livro da formiguinha trabalhadora? A formiguinha trabalhadora acordou. A formiguinha trabalhadora tomou café. A formiguinha trabalhadora levantou e saiu para trabalhar. A formiguinha trabalhadora trabalhou e depois, cansado de trabalhar, voltou a formiguinha trabalhadora do trabalho. Sabe, coisas assim? O que é irônico, porque é um livro mais de 18 anos. Então tem um monte de coisa de sexo aqui. E inclusive, se você é Luager, já é inscrito nesse canal, sabe que eu tenho um certo probleminha com um livro com conteúdo sexual. Eu preciso estar com uma mentalidade muito de, ok, vou ler isso. Mas esse livro aqui extrapola o ridículo. Extrapola, tem umas comparações, umas menções a pau aqui o tempo todo que eu fico: minha filha, qual a necessidade disso, sabe? Talvez seja por isso que as pessoas gostem desse livro, mas assim, sabe aquela coisa de adolescente enfiar sexo em tudo porque tá com hormônios à flor da pele? É isso que eu sinto aqui. Parece que é uma adolescente escrevendo uma fanfic do garoto da banda, sabe? Enfim, vamos lá. Vamos continuar. Eu não vou abandonar, tá? Não vou. Por mais que eu queira, por mais que não tenha sido uma leitura que eu escolhi, eu não vou abandonar. Eu vou manter aqui a seriedade e vou continuar até o final. Fica comigo. Não me deixa na mão agora, hein? Vamos lá, antes de eu continuar, 3 coisinhas. Eu sei que deve ser chocante pra você me ver lendo um livro mais de 18 anos, porque eu tenho essa carinha aqui de 16, mas infelizmente eu devo dizer que eu já passei dos 18 anos tem muitos anos, então pode ficar tranquilo, tá? Segundo, eu falei o nome da protagonista totalmente errado, eu acho que eu falei Lauren, né? Alguma coisa assim. O nome dela é Lowen. Lowen Ashleigh. Lowen, de baixo. O que diz muito sobre essa personagem. E terceiro, eu queria agradecer ao Thiago Alves Teodoro por ser apoiador desse canal. Tô agradecendo o Thiago porque ele também é membro e indiretamente ele escolheu Verity pra ler. Ele foi uma das pessoas que votou pra eu ver a lista do mais vendidos da Amazon no dia que eu vi. Então, Thiago, espero que tenha valido a pena.
Ah, e outra coisa, são 4 coisas na verdade. Fiz uma enquete lá no Instagram perguntando se vocês queriam esse vídeo com spoilers ou sem. Por quê? Fui adentrando agora na história e queria comentar sobre um negócio que tem aqui, só que não adianta nada eu querer comentar e vocês levarem isso para o lado do spoiler. Mas na enquete a maioria de vocês colocou com spoilers e isso é bom, porque se você não tem o interesse de fazer essa leitura, a gente consegue discutir mais profundamente e eu colocar a minha opinião também de forma mais explícita. Se você já leu, não tem problema nenhum, você já fez a leitura. E se você ainda não leu, continua assistindo, que às vezes você vai ver que o negócio não vale a pena. Às vezes eu tô aqui fazendo um favor pra você e você não sabe, tá? Então continua assistindo. A Lowen está doida. Ela continua com essa mania de, meu Deus, esse livro, essa autobiografia da Verity pode fornecer todas as respostas que eu quero, mas faz tudo, absolutamente tudo, menos sentar e ler a biografia até o final. Juro, é um negócio incrível. Um detalhe que eu esqueci de comentar na entrada anterior, foi um post-it da incoerência que eu deixei passar, é a situação da Lowen ter sido despejada. O que aconteceu? Lembra? A mãe não deu dinheiro pra ela não tinha dinheiro nenhum, tava mentindo. O aluguel venceu, ela precisava renovar, mas ela não tinha dinheiro. E esse é um dos motivos pelo qual ela vai aceitar esse trabalho, de escrever os livros da Verity, porque ela tá sem grana. Aí ela me passa o início do livro inteiro falando, meu Deus do céu, estou desesperada, não tenho onde morar. E depois lança o seguinte, o apartamento tem uma vibração estranha, desde que minha mãe se mudou pra cá. É por isso que nem tentei manter o aluguel ou dizer ao proprietário que terei o dinheiro em 2 semanas. Quer dizer então que você estava desesperada de não vou ter casa, não vou ter onde cair morta, aí consegue o dinheiro e não pensa em renovar o aluguel? Mas o principal tópico aqui é a situação da Verity. Ela vai expor muitas coisas sobre o passado dela nessa autobiografia, principalmente a relação dela com essas crianças e com Jeremy. O que vai acontecer é que Verity ela tem uma obsessão visível pelo Jeremy. Não é um romance, é uma obsessão. E aqui eu tenho que ser justo e dizer que pra mim, a Colleen Hoover não romantiza essa situação. Ela não pinta meu Deus, esse é o amor perfeito que ela tem, é uma garota obsessiva por um cara. Fica muito claro aqui que isso é doentio, fica muito claro que isso é errado. Mas o fato é, Verity vai ter uma obsessão pelo Jeremy, a ponto de, quando ela é engravida, ela sente ciúme das crianças. Ela não quer ter os bebês porque o Jeremy, aparentemente, agora ama mais essas crianças do que ela. E aqui eu devo dizer que ela está grávida de gêmeos, por isso que eu tô falando crianças no plural, e essas crianças vão ser as crianças mortas, que agora no presente a gente sabe que morreram. Não sei se eu devo avisar que esse vídeo vai ficar um pouco pesado agora, mas enfim, se prepara. A Verity, ela tá tão doente, tá visivelmente doente e obcecada que ela vai tentar fazer abortos consecutivos para tirar essas crianças. E isso ela vai tentar fazer um aborto com Ai, gente, pendurar camisa. Gancho não. Arame não. É de arame, mas como é que é o nome? Cabide. Arame de cabide. Cabide de arame, na verdade. Isso vai deixar uma das crianças com uma cicatriz, que o Jeremy nunca vai saber o que aconteceu. E isso vai deixando a Lowen com muito nojo e desgosto da Verity, porque, pelo amor de Deus, ela tá aqui confessando numa autobiografia que odiava essas crianças. Não vai dar certo, obviamente, as crianças nascem e esse relacionamento vai se desenvolver a ponto da Verity se apegar a uma das gêmeas e renegar a outra. E isso vai causar discórdia na família. Mas aonde que eu quero chegar com isso tudo? Que o enredo, ele ficou mais obscuro, ficou um pouco mais complexo do que ele estava, mas ainda assim, o tom é muito simplório. O tom é muito adolescente escrevendo. E eu não quero só fazer o papel de crítico e tacar pedra aqui e falar não leia, não, eu vou ser bonzinho aqui. Porque eu reconheço que esse livro tem uma história legal, tem uma premissa legal. O que falta é maturidade. Eu acho que é essa a palavra certa. Maturidade para a autora entender que ela é adulta, que ela escreve para adultos e não tem necessidade dela ficar usando linguajar e temas de adolescente. Sabe? É todo mundo adulto, então vamos tratar como adulto. E o que causa muita dicotomia entre os leitores desse livro aqui, que ficam tentando cancelar ou tentando defender esse livro e fica essa guerrinha o tempo todo, é isso. É porque é um livro adulto. É claro que é um livro adulto e não precisa ter personagens perfeitos, mas a autora não mantém essa postura. A autora não parece escrever em nenhum momento para adultos. E aí eu queria deixar de recomendação, falei que eu tava sendo bonzinho, 2 livros aqui que pegam bastante esses temas trabalhados em Verity, só que entrega um livro muito melhor, um livro mais complexo, um livro mais maduro, um livro que um adulto, um leitor adulto quer, que é a Celeste Ng. Em Pequenos Incêndios por Toda Parte e em Tudo que Eu Nunca Contei, ela vai trabalhar essa questão de mães
meio que odiando e renegando os seus filhos. Mas tudo isso de uma forma complexa, de uma forma madura, de uma forma que o leitor adulto consegue enxergar que é uma adulta escrevendo sobre adultos. Então se você gosta de Verity, se você gosta de Colin Hoover e ainda não saiu desse vídeo e não deixou o dislike aqui, faça um favor a você mesmo ou a você mesma e leia Celeste Ng. Porque aqui você vai ter esse teor de suspense e a Celeste vai te entregar um drama familiar complexo com esses temas. Eu tô trazendo esses dois livros porque trabalham esses temas aqui e de forma muito mais abrangente, inclusive. Esses dois livros aqui são ligados pela questão da maternidade. E a gente vai ter essa situação de filhos renegados e mãe fazendo coisas para prejudicar seus filhos, meio que indiretamente. Então, por favor, eu lhe suplico, vou deixar o link aqui embaixo, faça esse favor, leia Celeste Ng e veja que é possível. Saia dessa visão de somente o que tá todo mundo lendo é o que eu vou ler, de que suspense com personagens complexos e problemáticas e etc. é isso aqui. Isso aqui não é nem a ponta do iceberg. Você que é leitor merece mais. E você que é leitor adulto merece uma coisa complexa, merece exercitar o seu cérebro para entender a gravidade e a complexidade daqueles personagens. E é por isso que eu tô te recomendando Celeste Ng. Passada a parte séria, vamos voltar para os post-its da incoerência. Olha, eu sei que eu fiquei com tanta raiva dessa garota falar o tempo todo que tá com fome, que me irritou, tá? Ela já me irritou só pelo tempo todo de estar falando que tá com fome. Eu acho que eu marquei isso aqui para mostrar um exemplo de como a escrita é adolescente. Tá. Tô usando esse termo e espero que você tenha entendido. Aqueles dramalhões adolescentes. Bom, tecnicamente ainda não a conheço, mas conheço a Verity que escreveu a autobiografia. Fica muito claro que o estilo narrativo de seus romances não é estranho para ela. Afinal, é o que dizem. Escreva sobre o que você conhece. Estou começando a achar que Verity escreve sobre o ponto de vista do mal porque ela é má. Maldade é a única linguagem que ela conhece. Eu mesma me sinto um pouco malvada ao abrir a gaveta e fazer exatamente o que jurei não repetir. Ler mais um capítulo. Tá entendendo? Olha isso. Verity escreve sobre o ponto de vista do mal porque ela é má. Maldade é a única linguagem que ela conhece. O que é isso, gente? Alegrifes e rabujos? Eu juro pra você, é isso que eu vejo lendo esse livro. Uma coisinha rasa, uma coisinha básica. Aqui você não vai encontrar ninguém falando que as personagens são más. Ninguém, porque maldade é uma coisa extremamente específica que no mundo real, na complexidade de ser humano, quase ninguém é mal mesmo, quase ninguém é. E isso aqui que a Verity fez não é maldade, é uma doença. A Verity é doente e o próprio livro não tratando isso com seriedade me faz descartar essa história. E de novo, a ideia tá sendo legal, mas o enredo precisa e poderia e deveria ser muito mais bem trabalhado. Isso aqui eu marquei porque eu me identifiquei, olha só. Dei uma olhada nas críticas dos livros de Verity antes de vir pra cá. 9 entre 10 críticos dizem ter vontade de jogar o livro ou Kindle pela janela durante a leitura. E eu quase fiz isso. Assumindo que todas essas piadinhas e indiretinhas que ela coloca sobre o mercado editorial nesse livro aqui sejam com base nas perspectivas da autora e nas experiências da autora, se ela leu isso em algum lugar, eu me identifico com essas pessoas, tá? Porque eu tô querendo fazer exatamente a mesma coisa. E foi assim que eu acabei Verity, gargalhando, rindo. Eu tentei não rir, eu me segurei, mas ali no final as coisas foram ficando tão ridículas, gente, que é impossível você não terminar esse livro gargalhando. Eu tinha uma teoria pro fim desse livro e ela não foi se concretizando, e aí isso foi me deixando um pouco chateado, porque foi muito morno. A resolução aqui foi muito morninha, mas aí chega no final, a autora quer dar o plot twist do plot twist, reverter o que ela já tinha revertido, e ai, gente, ficou ruim. Ficou ruim. Mas tô pulando etapa, né? Vamos primeiro continuar a nossa história. Lowen continuou lendo o livro enquanto ela trabalhava no próprio livro, mas ela é lerda, ela demora, ela faz tudo menos isso. E óbvio que o Jeremy vai se apaixonar por ela, eles vão ter um caso amoroso, vamos ter algumas boas cenas de sexo aqui, boas em quantidade, tá? Não boas de qualidade, porque me deu vergonha alheia. E coisas estranhas estão acontecendo pela casa. Objetos estão se movendo, a Verity está andando pela casa e
Lowen está vendo isso, mas ela tá ficando doida então, porque Verity tá lá em estado vegetal, ela não pode andar, ela não pode levantar da cama. O que será que está acontecendo? Ah, aqui ela terminou de ler um capítulo da biografia da moça e lembra que a Lowen falou que a Verity era má, maldade era a única linguagem que ela conhecia? Olha só esse parágrafo. Algumas vezes, como essa agora, tenho certeza do quanto ele está atraído por mim, mas em outras vezes parece que ele faz um enorme esforço para negar qualquer atração que exista entre nós. E eu entendo mesmo. Mas ele vai passar o resto da vida assim? Vai desistir de viver para cuidar de uma mulher que é só a casca da pessoa com que ele se casou? Entendo que ele tenha feito votos, mas a que custo? As pessoas se casam na expectativa de ter uma vida longa e feliz juntas. O que acontece quando uma delas tem a vida interrompida, mas a outra parece obrigada a cumprir os votos para sempre? Não me parece justo. Se eu fosse casada e meu marido estivesse na situação de Jeremy, eu não ia querer que ele se sentisse que não pode seguir em frente. Mas acho que eu nunca serei tão obcecada por um homem quanto Verity é por Jeremy. Ah, Verity é a maligna da história e você tá aqui falando, Jeremy, desiste aí, ela já é um vegetal. Ah, entrega ela pras moscas e vem ficar comigo. Ah, você é a Glinda e a Verity que é a élfaba da história. Ah, tá, entendi. Ah, e aqui ó, Jeremy fez um bolo, porque é aniversário da Lowen, claro que é aniversário da Lowen. Ele fez um bolo pra ela e pergunta, sabe qual é o segredo para fazer um bolo tão molhadinho? Qual é? Água. Deixa o Iago saber disso, vai, deixa. Inclusive eu fui falar com ele e ele me respondeu com o gif da Elsa. Esse aqui. Eu não sei nem escrever esse gif, mas é esse aqui. Aí eles têm um caso amoroso, eles decidem se entregar a essa paixão e acontece coisas trágicas o tempo todo para romper esse relacionamento. Aparições da Verity em momentos chave, ou o filho deles, o Crew, que eles também têm um bebezinho, acho que eu nem cheguei a comentar isso, né? Mas enfim, o Crew que tem 5 anos, se acidenta, machuca ou entra no quarto correndo, coisas assim. Eis que temos um trecho. Preciso tomar um banho. Tenho sangue seco no corpo inteiro. Só então eu noto. Há gotas de sangue nos braços, manchas na camisa. Parece que essa é a nossa especialidade, ficar cobertos de sangue. Ainda bem que não sou supersticiosa. Minha filha... Eu não sei se existe alguma superstição para estar coberto de sangue o tempo todo com o carinha que você gosta, mas se tiver uma palavra para descrever isso, não é superstição. É minha filha, tu é uma anta e deve sair correndo daí mesmo. Porque, meu Deus do céu, hein? Nesse final, as coisas se resolvem de uma forma bem frenética. A gente tem um capítulo de revelação e confronto, em que as coisas se encerram, e no último capítulo a gente tem 7 meses depois. E a autora, ela é tão desconfiada com a capacidade cognitiva dos seus leitores que ela precisou colocar o título do capítulo 7 meses depois. Embora a primeira frase do capítulo seja tananã, aconteceu há 7 meses. Então ela ficou assim, acho que os leitores não vão entender que se passaram 7 meses. Vou colocar 7 meses depois. Esse é o nível da situação. E antes de eu me despedir de alguns de vocês, porque eu vou comentar com spoilers daqui a pouco, eu queria só ler alguns blurbs aqui, ó, e tentar retrucar. O New York Daily News escreveu, assustador, e a prova de que Colin Hoover pode escrever qualquer coisa. New York Daily News, qualquer um pode escrever qualquer coisa. Uma criança de 4, 5 anos de idade está escrevendo qualquer coisa. Isso não significa que aquilo tem qualidade, né? Isso não significa que a gente deveria dar rios de dinheiro para alguém que não sabe escrever. Aí aqui, ó, a Taryn Fisher, que é a amiguinha, porque é coautora da série Nunca Jamais, que também é da Colin Hoover. Distintivamente sinistro, com um verdadeiro toque de Colin Hoover. Por anos esperei um thriller como esse. Taryn Fisher, você estava morando numa caverna ou como é que é a sua situação? Eu não sei se você já estava viva durante os anos de 1900, mas Sherlock Holmes e Agatha Christie já existiam e estavam entregando suspenses bem melhores do que esse, tá? Assim, não sei se você frequentou a escola com a Agatha Christie ou o seu pai é parente do Sir Arthur Conan Doyle, alguma coisa parecida, mas assim, é pra poucos. Eles são bem alternativos, não é todo mundo que conhece eles, né? Eu entendo. Você precisava realmente ler Colin Hoover, precisava. Então, se você não quiser saber absolutamente nada sobre o final e as revelações desse livro, um beijo pra você. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Agora, se você quer saber, vamos lá, continue assistindo. A grande coisa que aconteceu há 7 meses, que eu não poderia revelar, é que Verity morreu dormindo há 7 meses. Mas Verity não morreu dormindo há 7 meses. O que
aconteceu? Lendo essa autobiografia, a Lowen descobre que Verity assassinou a própria filha. Lembra que eu falei que ela preferia uma gêmea em vez da outra? Pois bem, uma gêmea ela vai infelizmente morrer. Ela tem alergia a amendoim e vai entrar em contato com o amendoim numa festa do pijama na casa de um amiguinho. Então ela vai vir a falecer e a Verity coloca na cabeça dela que foi a irmã, a outra gêmea, que assassinou de propósito a irmã. Então ela começa a mostrar esse desinteresse por aquela filha e o Jeremy fica todo, ela é a única que nos resta agora e etc, etc, etc. Nesse meio tempo ela engravida novamente e eles têm o Crew, que é esse garotinho aí. E no final dessa autobiografia ela sugere que caso o Jeremy descubra, ela se mata no acidente de carro ou qualquer coisa parecida. Lowen descobre que é tudo fingimento. Ela é doente primeiro, doente a esse ponto, assassina porque matou a própria filha e ela está fingindo que sofreu um acidente de carro. Ela não sofreu um acidente de carro, ela não está em estado vegetativo, ela está perfeitamente bem. Então ela planeja uma armadilha para pegar Verity no pulo, mostrar pro Jeremy que ela tá fingindo esse estado vegetativo e assim os dois viverem felizes para sempre, Lowen e Jeremy, nesse novo romance. Isso vai acontecer, ela vai conseguir provar pro Jeremy que a Verity está fingindo esse tempo todo e vai mostrar para ele essa autobiografia, do tipo, olha aqui o que a sua esposa fez, ela assassinou a filha de vocês. Ele vai ficar completamente irado, irritado e juntos os dois vão matar a Verity. E vão forjar essa cena do crime como se Verity tivesse vomitado no meio da madrugada e por estar num estado vegetativo e não conseguir se mover sozinha, ela engasgou e se sufocou com o próprio vômito, portanto morreu de causas naturais. E é isso que vai acontecer, eles vão matá-la e vão fingir que foi morte natural. 7 meses depois se passam, eles estão terminando a mudança deles, Lowen vai até o quarto de Verity e Crew, a criancinha, pega seus desenhos de um piso mal colocado. E aí ela descobre que, eita, tem um esconderijo aqui. O que tem aqui? E ela encontra uma carta escrita por Verity numa fonte horrível e terrivelmente difícil de ler, que revela toda a verdade. Que você achava que tudo era verdade? Não, tudo era mentira. O que aconteceu foi tudo mal entendido entre essas 3 pessoas que contêm as mentes mais brilhantes da humanidade. Em uma reunião com a sua editora, a Verity recebeu a seguinte dica dela. Então, seus vilões estão um pouquinho mais ou menos, a gente precisa melhorar isso e dar um pouco mais de intensidade e impacto para eles. Então faz o seguinte, escolhe um período da sua vida e você vai escrever uma biografia ficcional se colocando como a vilã daquela biografia, porque aí você vai entender como funciona a mente de um vilão e vai conseguir melhorar as suas histórias. Eis então que Verity resolve mentir sobre todo esse período da história dela, inclusive sobre o assassinato de sua filha, para simplesmente pintá-la como a vilã, esquecendo de 2 detalhes. Um, de falar com o Jeremy. Oi, querido, eu sei que você não viu, mas a minha editora acabou de me recomendar fazer isso, então eu vou fazer durante a nossa vida, tá? Se você encontrar esses papéis, não se assuste, é tudo ficção. E segundo, colocar uma nota antes de começar a escrever a droga da autobiografia, né? Assim seja, autobiografia fictícia por Verity Crawford. Essa aqui foi uma sugestão da editora tal para eu entrar em contato com a minha vilã interior e assim escrever vilões melhores nos meus livros. Ponto. Só isso resolveria toda a droga do mal entendido. Mas aí então a gente descobre por essa carta que Jeremy já tinha descoberto essa autobiografia. Ele já tinha se enfiado nesse mundo de que Verity era uma assassina e ele, não Verity, tentou assassiná-la. Toda essa questão do acidente de carro de Verity foi de verdade. E foi o Jeremy que tentou assassiná-la, forjando um suicídio. E não deu certo. Ela viveu e ele se sentiu na obrigação de cuidar de Verity por ela estar nessa situação de estado vegetativo. E aí Lowen descobre isso, que na verdade o Jeremy é um assassino, né? Agora ela também é uma assassina, Verity não é assassina, é a bonzinha da história. E é isso. É todo mundo muito inteligente nesse livro, assim, que dá dó. Eu queria ter essa inteligência, com certeza. E o livro termina da seguinte forma. Ah, meus amigos, quando a Lowen descobre isso tudo, ela não só coloca o Jeremy como o certo da história, qualquer pai no lugar dele teria feito o mesmo. Devia ter feito o mesmo. Qualquer pai, sabendo que uma outra pessoa assassinou seus filhos, deveria ir lá e assassinar essa pessoa por conta própria.
Isso que ela escreve. Mas aí, o último parágrafo é arrebatador. Não importa para qual lado eu olhe nessa história, está claro que Verity era mestre em manipular a verdade. A única pergunta que fica é, que verdade ela estava manipulando? E Verity manipulou tanto a situação, mentiu em cima da mentira, que é impossível dizer se ela estava falando a verdade. É um final em aberto. Porque se ela mentiu e desmentiu e mentiu e desmentiu, qual é a mentira e qual é a desmentira? Não tem como saber. Isso é, na verdade, uma desculpa que a Lowen inventa pra si mesma pra casar com um assassino e viver um romance com um assassino, né? Mas enfim, eu já tava esperando que o Jeremy fosse o culpado da história. Eu queria que ele fosse. Mostrasse essa coisa de ele assassinou a própria esposa e deixou ela nesse estado de propósito pra viver do dinheiro dela, porque ela era bem sucedida, alguma coisa desse tipo. E ele agora tava partindo pra próxima vítima, que seria a Lowen. E esse ciclo ia se repetir. Ela ia se enfiar nessa situação por conta própria até ser tarde demais e ela ser uma vítima também. Mas eu queria que isso tivesse sido desenvolvido no texto e não simplesmente jogado numa carta de ele me assassinou, porque isso não foi de fato desenvolvido durante a história, só uma revelação fraca aqui do final. E aí, diante disso tudo, eu te pergunto, qual é o objetivo desse livro? Qual é o propósito? Sobre o que Colleen Hoover quis escrever aqui? Psicopatia? Não é. É em aberto, ela não é psicopata. Você não pode falar que ela é psicopata, sendo que ela manipula a verdade porque ela é escritora. Depressão pós-parto? Não, também, porque a depressão pós-parto nunca aconteceu, então não preciso trabalhar de forma direita. Relacionamento abusivo? Não, porque não tem relacionamento abusivo nenhum. Era tudo uma farsa também. Então assim, sobre o que era esse livro? Ah, eu sei sobre o que era esse livro. Que escritoras medíocres conseguem ter sucesso e por algum motivo arrumam leitores que vão dar dinheiro para essa pessoa, sim. Se o livro era sobre isso, ela acertou. E eu infelizmente entrei para a estatística porque eu comprei esse livro aqui. O ar desse finalzinho e dessa lição de moral de escritores sabem mentir porque eles fazem isso para viver é muito a Shonda Rhimes no ano que eu disse sim, que a cada 10 páginas ela sente a necessidade de falar eu sei mentir muito bem e eu ganho a vida mentindo, porque eu sou uma escritora. A cada 10 páginas, gente, eu juro por Deus, você pode pegar esse livro e contar que eu não estarei mentindo. Ela fala isso pelo menos umas 30 vezes dentro daquele livro. E esse, pelo visto, era o objetivo de Colleen Hoover, falar escritoras mentem. E aí depois desse final terrível, a gente tem um agradecimentos em que ela enumera em 24 tópicos. Não! 40! Gente, ontem por algum motivo... eu parei antes. Eu parei uma página antes. Temos 40 pessoas sendo agradecidas nesse agradecimento. E dessas 40 pessoas não tinha uma alma viva pra falar amiga, esse livro é horrível. Gente do céu! A situação tá pior do que eu imaginava. Então sim, o objetivo de Colleen Hoover era provar que para um escritor bem-sucedido, lançar qualquer coisa é a missão. Que você pode escrever qualquer coisa sem qualidade nenhuma, que ainda assim vai ter gente comprando, que ainda assim vai ser best-seller do New York Times. De novo, eu tô bonzinho aqui, peguei um livro que trabalha sobre esses temas que ela tentou trabalhar aqui, de relacionamento abusivo, de partidas, de divergências no relacionamento, de assassinato, infanticídio, e venho indicar para vocês Tony Susan, o livro que deu origem a Animais Noturnos, ou o meu filme de suspense preferido de todos os tempos. Em Animais Noturnos você vai encontrar um livro dentro de um livro. A gente tem um relacionamento inicial entre dois personagens, por algum motivo, uma divergência ali nesse processo, eles resolvem se separar. Anos depois, o cara presenteia a mulher com um livro, que é mais ou menos uma metáfora para o relacionamento dos dois. Então a gente vai ter esse livro dentro desse livro que vai contar um pouco sobre a visão dele em relação a esse relacionamento. É um livro pesado, é um livro que contém assassinato, é um livro que contém abuso, é um livro que contém tudo que Verity tentou, tem aqui. Até cena de sexo tem aqui. Mas cenas de sexo que não dão vergonha alheia. Mas por que não vende igual Verity? Porque não é tão comercial. Porque ninguém conhece tanto. Porque não tem adolescentezinho lendo isso aqui indevidamente, porque é mais de 18 anos e achando que é o máximo. Gente, faça um favor a si mesmo e leia Tony Susan. Pelo menos assista Animais Noturnos e você vai ter uma noção do que é uma história de suspense bem construída. Aí ó, Tarryn Fisher. Outra indicação pra você,
Tony Susan, você nunca leu não? Onde você tava? E depois disso, se não ficou claro, agora vai ficar. Eu não quero ler Colin Hoover nunca mais e eu passei pro lado dos haters. Porque eu tô assim desesperado que algo sem a mínima da qualidade possa fazer sucesso e as pessoas de fato gostem disso e acham que é bem trabalhado e acham que é o suprassumo da literatura. As pessoas adultas, tá? Porque adolescente, os jovens leitores que estão entrando no mundo da literatura, eu perdoo, porque não leram muitas coisas. Mas quem lê muito, quem tem canal literário, gente, faça um favor. Ou quem sabe, eu como produtor de conteúdo estou aqui manipulando a verdade. No fim, eu adorei esse livro, dei 5 estrelas, favoritado, e vocês nunca vão saber disso.